Mateus, capítulo 2, versículos 4 até 8. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Que tipo de rei Jesus é? E como devemos reagir ao seu reinado? Bom, é isso que Mateus tem nos dito no capítulo 2 de seu livro. E nos versículos que lemos hoje, vemos Herodes tentando descobrir onde Jesus está. Algo interessante acontecendo no versículo 4. Os magos, apesar de orientais, eles sabem pela natureza, uma estrela brilhante no céu, que o novo rei dos judeus nasceu, mas eles não têm certeza da localização. O que é preciso para responder isso? A Escritura. É por isso que Herodes convoca os líderes mais importantes dos judeus, os instruídos no Antigo Testamento, para descobrir onde o Cristo deveria nascer. Perceba, Deus sim pode usar a natureza para despertar nas pessoas o interesse pelo Rei Jesus, mas elas só poderão encontrá-lo verdadeiramente através daquilo que lemos em sua palavra. Ninguém é salvo por Jesus sem conhecê-lo como Deus o revela na Escritura. Bom, os estudiosos da Bíblia respondem a Herodes que Deus havia prometido que o guia, o pastor de Israel, viria da pequena cidade de Belém. Isso nós lemos em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Então Herodes promove uma reunião secreta com aqueles magos. Por que escondido? Bom, nós já veremos isso mais à frente. E essa reunião secreta tem dois propósitos. Primeiro, descobrir mais informações sobre a época em que a estrela anunciou esse nascimento. Herodes quer saber qual a idade do bebê. E o segundo propósito dessa reunião é enviá-los em seu nome a Belém. Para quê? Ele diz, para buscar mais informações sobre o menino, trazê-las apenas para ele, para que então ele possa também ir adorá-lo. É o que Herodes está dizendo. Repare como Mateus constrói aqui a imagem do grande Herodes. Primeiro, ele não é judeu, mas ocupa o cargo do rei dos judeus. E ele sequer conhece as escrituras dos próprios judeus, ele não sabe nada sobre onde o Cristo nasceria. Segundo, ele marca uma reunião secreta com os magos orientais. Parece que está escondendo alguma coisa, né? Quem sabe talvez as suas intenções. Terceiro, ele diz que quer adorar o rei dos judeus junto com os magos, mas ele não está disposto a ir procurá-lo. Tem algo de muito estranho em tudo isso. Por que será que Herodes está agindo assim? Bom, os leitores de Mateus já sabem, e Herodes também sabe. Ele não é o rei dos judeus, mas sim Jesus. Herodes sabe que é um impostor. Ele sabe que se o verdadeiro rei aparecer, o seu reinado de mentiras acabará. Roma será derrotada e ele perderá o seu posto, a sua reputação, o seu glamour. E aqui está mais um tema importante para Mateus nesse livro. Jesus Cristo, o rei dos judeus, é uma ameaça àqueles que reinam neste mundo. Na criação de Deus só há espaço para um Senhor, Jesus Cristo. Então todo aquele que deseja reinar sobre si mesmo ou sobre os outros, sem se submeter a Jesus, sem reconhecer que Ele é o Rei Supremo a quem todos devemos prestar contas, quem faz isso não passa de um impostor, que será destituído do cargo que ocupa e será tratado como inimigo de Estado pelo Rei dos Reis. O que você acha que o verdadeiro rei do mundo fará com quem ocupa indevidamente seu lugar? É por isso que Herodes tem segundas intenções, como nós veremos. Ele não reconhece Jesus como o novo rei e sequer deseja adorá-lo. Porque se ele quisesse mesmo, ele tiraria sua coroa falsa da cabeça e iria imediatamente com aqueles magos se dobrar diante de Cristo. Ele não ficaria esperando pelos outros. A propósito, essa sim é a postura de alguém que deseja desfrutar de tudo que Jesus tem a oferecer. Primeiro, abrir mão de querer ser rei, seja sobre si mesmo, seja sobre os outros. Segundo, ir até Jesus se igualando a todas as demais pessoas. E terceiro, se humilhar diante de Jesus em adoração e obediência. Sem isso, você pode até dizer que é crente, como Herodes, que até tem interesse em saber o que a Bíblia diz,
mas você não passará de um impostor. Se Jesus é o único e verdadeiro Rei de Deus, então não há espaço para arrogância ou rebeldia diante dele. O reino de Deus é para aqueles que se humilham diante do seu Rei, Jesus Cristo, e o servem incondicionalmente. Isso é indispensável para todo aquele que deseja desfrutar da salvação que Jesus oferece. E aí, isso te define? Que essa seja a nossa reflexão no dia de hoje.